Agora, no São Francisco News. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas. Nesta quinta-feira, 9 de janeiro, em contato com a gente está o Sargento Ramalho, direto da sede do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, para atualizar quais foram as principais ocorrências atendidas, registradas pelo Corpo de Bombeiros. Meu amigo Sargento Ramalho, bom dia. Bom dia, Jonathan Cavalcante, bom dia também aos ouvintes da Rádio São Francisco, do programa da São Francisco News. Foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira um total de 10 ocorrências, das quais relataríamos as duas principais. Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto. Por volta das 14 horas de ontem, a guarnição de resgate deslocou até a Avenida Professor Bem-vindo Machado, no bairro Jardim Suíço. A guarnição de resgate foi acionada para prestar o atendimento pré-hospitalar à vítima do sexo masculino. O mesmo foi encontrado orientado e consciente em via pública, apresentando escoriações diversas e contusão pelo corpo, além de um sangramento na região da face. Após o atendimento, o mesmo foi conduzido até a UPA. Queda da própria altura, por volta das 14 horas de ontem, a guarnição de resgate deslocou até a Rua Turquia, no bairro Boa Vista. A guarnição de resgate foi acionada para prestar o atendimento pré-hospitalar à vítima de queda da própria altura, vítima do sexo feminino, de aproximadamente 82 anos de idade. A mesma foi encontrada ao solo e, após o atendimento, a mesma foi conduzida ao hospital de urgências. Lembramos a todos que o Corpo de Bombeiros Militar está sempre à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. Conte sempre conosco em situações de emergência e desejamos a todos uma ótima quinta-feira e um grande abraço. Grande abraço, ótima quinta-feira para o senhor também, Sargento Ramalho. Obrigado pelas informações. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Fala comigo, bebê. E com você eu falo, claro que eu falo, vem comigo. Quase sexta. Ela ainda vai chegar, porque hoje é quinta-feira, 9 de janeiro, no dia do astronauta. Vamos juntos para mais uma edição das ocorrências, viu? São Francisco FM, Jonathan Cavalcante. Eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. E para você que quiser ter a sua marca estampada aqui nas ocorrências policiais da 97.7, esse conteúdo exclusivo todas as manhãs, além do nosso perfil lá no Instagram, tem informações também que são divulgadas no nosso canal do YouTube, nos grupos de WhatsApp. É só entrar em contato com a gente, seja o anunciante aqui nas ocorrências policiais da 97.7, porque com certeza o retorno é garantido. Só mandar mensagem aqui no WhatsApp, 62996332240, pode falar comigo mesmo, entre em contato com a gente, que a gente troca uma ideia e fecha esse contrato, como já dizia o Megal Escafe. Vamos juntos, começando as ocorrências policiais, porque nós tivemos uma situação de assalto no centro da cidade de Anápolis que me chamou a atenção. Uma ocorrência que é averiguada pela polícia e envolve uma vítima, uma mulher de 45 anos de idade. Essa mulher, Final dos Santos, o nome dela, disse que no dia 8, às 8h58, ela relatou que foi no banco, a Caixa Econômica Federal, onde fez um saque no valor de R$1.373. Possivelmente ela fez o saque lá do salário. E ao sair da agência, ali localizada na Engenheiro Portela, no centro de Anápolis, próximo à Praça Bom Jesus, essa mulher foi abordada por uma pessoa desconhecida. Essa pessoa abordou a vítima pelas costas e falou algo que ela entendeu o seguinte: passa o dinheiro e não olha para trás. Segundo a vítima, ela não soube descrever se seria uma arma branca ou uma arma de fogo que estaria nas mãos desse criminoso.
A partir disso, levou o dinheiro da vítima e fugiu do local, esse indivíduo. O valor aproximado, então, que foi relatado pela vítima, R$1.373. Fato que é averiguado a partir de agora. A análise de imagens de câmeras de segurança poderão facilitar para identificar quem é esse indivíduo, mas chama a atenção que foi uma abordagem certeira, no sentido de o cidadão possivelmente percebeu que a vítima estava ali fazendo um saque de valores, né? E não é tão comum, eu afirmo isso para vocês, não é tão comum tipo de assalto, roubo próximo a bancos aqui no centro. O horário ainda estava cedo, ou seja, ainda sob a luz do sol. Uma ousadia ou uma facilidade por parte da vítima, ou ousadia por parte do criminoso, ou a vítima acabou que talvez saiu contando dinheiro, não sei, né? Eu narrei o que está aqui na ocorrência, mas fica aí o alerta para quem ainda tem essa prática de ir até uma agência bancária, uma instituição financeira e fazer o saque de valores em espécie. Olha, falando em dinheiro, um caso envolveu a apropriação de uma carteira perdida. Isso mobilizou a Polícia Militar na Avenida Tiradentes, no centro da querida Anápolis. A carteira, pertencente ao Wellington, de 50 anos, continha R$1.408 em dinheiro, cheques, documentos pessoais e cartões de crédito. Segundo o Wellington, a carteira caiu do bolso dele por volta das 8h20 da manhã, quando ele saía de um pet shop na região. Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher recolheu o objeto do chão. Após localizar a mulher identificada como Josiane, de 36 anos, no endereço indicado, ela inicialmente alegou que a carteira não continha dinheiro ou cheques. Tentou dar um migué. E aí, quando a Polícia Militar foi acionada e esteve no local, a mulher manteve sua versão, mas acabou confessando. Depois, né, gente, as imagens não mentiam, né? Não tinha como ocultar ali a situação. Ela confessou, disse que havia utilizado parte do dinheiro para compras. E aí ela foi até a casa do ex-marido dela, lá na Alexandrina, e guardou o restante da grana na casa dele. No local, foram recuperados R$1.120, além de comprovantes do valor gasto. Ex-marido da senhora gosta, viu, da senhora, viu? Falar uma coisa, viu? Isso é amor. Só pode até voltar pra ele conforme for, né? Você tá tentando ocultar aí os deslizes da senhora. E aí, o que aconteceu no resultado final dessa ocorrência? A vítima, Wellington, optou por não registrar queixa contra a Josiane, desde que os bens fossem devolvidos. Ela também realizou um Pix no valor de R$240 para compensar o valor que ela tinha gastado, né, ao utilizar o dinheiro da carteira da vítima. Apesar da devolução parcial, a vítima informou que ainda faltavam 2 cheques de R$5.500 e a sua carteira nacional de habilitação, que ficaram de ser entregues posteriormente. O caso foi registrado como apropriação de coisa à vida por erro, né? E a autora foi conduzida à central de flagrantes da Polícia Civil. Nessas situações, coloque-se no lugar da pessoa que talvez tenha perdido essa carteira. É simples. Imagina só, a gente não quer que aconteça com você, mas se você perde uma carteira com documentos, com dinheiro, com cheques, você gostaria que outra pessoa encontrasse sua carteira e te devolvesse, ou que começasse a gastar o dinheiro, usar os cheques, os cartões, alguns cartões ainda com aproximação, talvez você não tenha se lembrado de ali bloquear a aproximação, pagamentos, crédito, por exemplo, débito. Então, coloque-se no lugar da vítima, mas infelizmente nem todos, né, pensam assim. Vamos para mais uma ocorrência, meus amigos e minhas amigas do rádio. Lá no bairro Jundiaí, uma situação de dano foi registrada porque a vítima, um homem de 42 anos de idade, disse que ao chegar na obra se deparou com 2 indivíduos praticando furto. Isso ali na rua Sebastião Marinho, na esquina com a Mato Grosso, no bairro Jundiaí.
Fato registrado no comecinho da manhã de ontem. A polícia foi acionada via Copom. A guarnição do DAIA esteve no local dessa ocorrência e o solicitante e a testemunha estavam lá. Segundo uma das testemunhas, ao chegar para trabalhar, se deparou com 2 homens no interior da construção. Um deles era moreno, baixo, com aparência de morador de rua, bermuda escura e blusa de frio de couro. Já o segundo homem era branco, alto, bermuda verde e camisa listrada. A testemunha relatou que ainda chegou a deter os 2 indivíduos no local por algum tempo, mas que, por estar em desvantagem numérica, os 2 conseguiram fugir do local, abandonando uma mochila de cor preta contendo uma calça, 2 bermudas de tectel estampadas e uma blusa de moletom vermelha. Em seguida, o empreiteiro da obra chegou no local e constatou que a fiação de cobre foi retirada. O fato foi registrado e agora é apurado pelo serviço de inteligência da polícia. Mas os looks dos cidadãos, roupinha feia, viu? Nossa senhora, nem para levar para doação. Tem aqui as imagens na ocorrência. E aí foram pegos de boca na botija e conseguiram fugir a tempo, né? Sorte da desvantagem numérica, né? É igual aquele contra-ataque, só tem um zagueiro e tem 2 atacantes, né? E se o cara não for tão barriga verde, não vai dar o passe, né? Com a questão da linha de impedimento. Aí esperou, conseguiu fugir e o fato, mesmo assim, foi registrado. Abraçando meu amigo Otacílio, grande Otacílio, o meu amigo Edson também, torcedor da Rubra, lá no Supervi, no centro da cidade de Anápolis, sempre na audiência das ocorrências policiais da 97.7 FM. Abraçando o Carlos Júnior, grande Carlos Júnior, firme e forte, meu querido. Ontem eu recebi a mensagem da Gláucia Ferreira, dizendo que todos os dias ela acompanha aqui acompanha as ocorrências, acompanha a São Francisco e às vezes morre de rir aqui com alguns comentários e análises. Obrigado, viu, Gláucia Feitosa, pelo carinho, pela audiência de sempre. Meu amigo Olacir Mendes e o filhão Tiago e o Lucas estão na audiência, a galera lá no bairro Boa Vista, Wesley Marcos no bairro Jundiaí também tá com a gente. E olha, eu trago aqui o complemento de uma entrevista concedida pelo doutor Manuel Vanderick. Ele destaca, além da questão de mortes no trânsito, as situações envolvendo motociclistas. Em 2024, a gente observou um acréscimo significativo de mortes no trânsito envolvendo esse tipo de categoria, principalmente alguns entregadores de delivery, né, que se envolvem em colisões, às vezes acidentes provocados pela própria vítima. O delegado destaca a questão de que, em uma grande parcela deles, após o exame cadavérico emitido pelo Instituto Médico Legal, foi constatada a presença de álcool. O doutor também comenta a questão da tecnologia utilizada pela polícia em determinadas investigações. Hoje Anápolis tem um monitoramento por câmera muito bom e é uma inteligência integrativa que todas as barreiras registram essas passagens mesmo sem levar multa. Então é muito fácil você identificar hoje, relativamente muito fácil. E lembrando que fugir do local, além de qualificar o homicídio e a lesão provocada, também pode configurar um crime autônomo e, mais importante, um dos requisitos para o dolo eventual. Então, o motorista que mata e foge do local, a probabilidade dele responder e ser denunciado pelo Ministério Público por homicídio doloso, ela aumenta substancialmente, porque isso demonstra a falta de empatia e o desprezo dele para com a vida daquela pessoa que foi atingida, né, na colisão. Importante ressaltar vários pontos positivos. Um deles é a participação mais contundente do Ministério Público. A gente teve o ano passado, no final do ano, uma recomendação do Ministério Público, um pedido dirigido ao diretor da Polícia Civil, isso para funcionar a nível estadual, para que o valor das fianças seja mais caro, né? Para começar no mínimo de R$3.000, que é o valor da multa para infração administrativa de quem dirige embriagado. Portanto, se o crime é pior, é mais grave, ele não pode ter uma reprimenda mais baixa do que a multa de trânsito. E hoje a gente vê, você trabalha na área policial, na central de flagrantes, enfim, fianças mínimas de um salário, de R$400, de R$500. Então, o Ministério Público tem se posicionado contundentemente. Eu vi agora, recente, coisa de 2
2 semanas, uma sentença onde a juíza arbitrou uma fiança na audiência de custódia para o motorista que foi preso dirigindo embriagado de R$30 mil para ele responder o processo em liberdade, com tornozeleira eletrônica e com a suspensão do direito de dirigir. Então, diante desse cenário caótico que a gente vive, é muito bom perceber que os operadores do direito e o Ministério Público Judiciário estão começando a acordar para a gravidade da situação, né? Todo mundo começou a ser atingido, Jonathan. Todo mundo conhece alguém que perdeu a vida no trânsito, ou vai ter em pouco tempo, diante da estatística alarmante. Então a gente teve sim evolução, né? Apesar do cenário ainda ser preocupante, eu vejo com muito bons olhos o caminho que a gente está trilhando. E doutor, o que dizer sobre o ano de 2024 em relação aos motociclistas, né? A gente observou um acréscimo na quantidade de mortes, entregadores de delivery, outros que estavam voltando para casa. Infelizmente, essa crescente no acidente envolvendo motociclistas e grande parte deles com lesões permanentes, lesões graves ou até mesmo mortes. Ano passado, eu não lembro se foi você que me questionou sobre isso. Nas investigações, o que a gente percebe é que não tem uma culpa extra ou a maior do motociclista. Nesses resultados com morte e lesão envolvendo os motociclistas, é quase que meio a meio a responsabilidade desse motociclista, da vítima, ou de outro carro envolvido, né? Então, a culpa, ela é dividida entre todos os usuários do tráfego ali, do trânsito. Tanto o motorista do carro como o motorista da moto, ele tem infringido as regras de boa conduta no trânsito, né? Com excesso de velocidade, com avanço de sinal, com ultrapassagem em local proibido. O fato, uma curiosidade que eu ressalto para você é que nessas mortes, onde o motorista de moto ou de carro colide contra o muro, caçamba, poste, morre no local, mesmo nessas situações é feito o exame de alcoolemia na vítima, né? É colhido uma amostra de sangue e o resultado ele sai depois de 2-3 meses. Jonathan, mais de 90% desses motoristas que morreram no local estavam embriagados e num nível muito alto. Então não tem como argumentar, sustentar essa defesa que os motoristas usam de que depois que você bebe você dirige melhor ou que você não está causando risco. É um risco provado pela ciência. Infelizmente a gente ainda relativiza porque é um crime que mexe num lugar muito sensível do ser humano, que é a vaidade. Né? Ele não quer reconhecer que ele também é capaz de praticar um crime e que ele também é perigoso. É muito bom em criticar a conduta dos outros, mas péssimo em reconhecer a nossa. Então, fica um alerta para esse ano de 2025. Eu vi um estudo e uma projeção de que se a gente não tiver um freio nessa problemática do trânsito, a gente vai chegar num cenário de guerra. Hoje, ela já né? Mais de 50 mil mortes por ano, mais de 1 milhão de lesões graves a nível de Brasil no trânsito. Mas o que esse estudo disse é que o trânsito vai ter uma vítima pelo menos em cada família brasileira. Se a gente considerar esses números, e o cenário é mais preocupante, Jonathan, porque agora com o fim do seguro DPVAT também, as vítimas de trânsito vão custar muito mais caro para os órgãos públicos, para o setor de saúde pública. Hoje a vítima de trânsito é o paciente mais caro de maior permanência da rede pública de saúde. Então, a embriaguez ao volante, ela não é só um problema de segurança pública, ela é um gravíssimo problema de saúde pública também, que é desacreditado e ignorado por grande parte dos nossos gestores. Isso é muito sério se a gente considerar que na maioria das cidades do país não existe mais blitz ou trabalho, operações de lei seca. Não tem mais. Hoje é como se isso tivesse descriminalizado em um cenário onde os resultados são cada vez mais graves. Doutor Manuel Vanderick, a gente com certeza vai conversar em várias oportunidades esse ano. Muito sucesso ao senhor e toda a equipe da DICT, da Delegacia do Idoso, e que a gente possa, no final do ano de 2025, trazer números positivos em relação, né, à estatística zero. É o nosso desejo. Quem sabe, né? A gente tem que sonhar, tem que pedir a Deus para que isso possa acontecer. Tomara, Jonathan. E se fica um resultado a ser dito, é que nós precisamos enxergar o trânsito como o cenário de alto risco que ele é. Ao sair de casa todos os dias, a gente precisa calcular que a gente pode ser uma vítima no trânsito e que a gente pode se tornar um algoz do trânsito, qualquer um. Os autores, os assassinos do trânsito não estão com aquela vestimenta ou com a máscara do marginal da periferia, preto, pobre, com antecedente criminal. Não, é o pai, a mãe que é médico, tá no advogado, é policial, empresário, que está no palanque das igrejas, sabe? No altar das igrejas. Então ele não tem uma vestimenta, qualquer um de nós. A gente precisa fazer essa reflexão diariamente. Eu falo para você que eu tenho muito mais medo de sair no trânsito do que numa operação, cumprir um mandado de prisão de madrugada. A possibilidade de eu arrumar um problema para minha vida é muito maior. Então a gente precisa ter essa consciência, todo mundo. Palavras do delegado Manuel Vanderick
Ele que é o titular da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito da Polícia Civil em Anápolis. Um cenário preocupante em 2024 e a gente espera que isso não se repita no ano de 2025. Por isso que a gente cobra e reforça sempre a responsabilidade de todos os envolvidos no trânsito. Em 2024, foram 62 pessoas que morreram no trânsito de Anápolis. Uma redução no comparativo com 2023? Sim, mas a estatística boa é a estatística zero. Chama atenção também essa questão dos motociclistas, né, meus amigos e minhas amigas? Participações sobre o assunto no 96332240. Alô, Wellington Pacheco em Joanápolis. Bom dia, Jonatas. Só para registrar, lá em Goiânia, hoje eu estava vendo, já em 9 dias prenderam 702 motociclistas, 702 motos, né? Irregular, com esses problemas de escapamento. Na hora de Anápolis também começa a fazer um limpa. Bom dia, paz e bem. Bom dia, paz e bem. Obrigado pela participação, Wellington. Aqui na região central da cidade de Anápolis, ali próximo à região também do Parque das Nações, a nossa ouvinte, a Marcileide, flagrou uma situação preocupante. Oi, Marcileide, bom dia. Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia a todos os ouvintes. Jonathan Cavalcante, eu queria fazer um alerta. Uma coisa assim que eu vejo há algum tempo, acabei de ver agora, sobre as pessoas andar com cachorro, pitbull, rottweiler, sem focinheira. Eu acabei de ver uma menina, né, uma mulher com um pitbull, que eu tenho certeza que se ele der uma investida, ela não dá conta de segurar esse cachorro com a coleira. Então a pessoa tinha que ter mais um certo cuidado, né? Sobre isso, eu acho. Obrigado a Marcileide, importante esse alerta, né, para que situações de ataques a outros animais e até a pessoas sejam evitados. Mesmo que a pessoa, no caso o tutor ou a tutora do animal, goste desse perfil de cachorro, por exemplo, o Rottweiler, Pitbull, American Bull, é preciso saber qual é o perfil desse animal antes de sair com ele na rua, sair passeando, porque uma tragédia uma hora pode acontecer, porque às vezes, na minha opinião, esses animais são meio que imprevisíveis. Obrigado também pela audiência, Shirley, no setor Vila Boa, em Goiânia. É que eu recebo, daqui a pouco a gente vai comentar também mais sobre esse assunto, né? Sobre a questão lá do Hospital Estadual de Urgência de Anápolis, doutor Henrique Santilo. Ainda uma questão que tem gerado incômodo em pacientes e em familiares de pacientes. Uma dessas pessoas me disse o seguinte: Jonathan, lá tá lotado, com gente em tudo que é corredor. É uma situação às vezes caótica. Então, às vezes, fica também aí uma cobrança, né? A gente fala tanto da cobrança ao município, mas vamos falar também de algumas empresas que prestam serviços a departamentos, falar também da FUNEV, né? Tá na hora também de resolver esse problema, porque o dinheiro no caixa tá entrando, viu, FUNEV? E às vezes, a gente cobra e o problema não é resolvido. Então, tá na hora de talvez buscar alternativas, talvez não, com certeza buscar alternativas viáveis para melhorias no atendimento aos pacientes que recebem esse tipo de atendimento no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis. Daqui a pouco a gente comenta mais sobre esse assunto. Quero também a pontuação do Nilton Rodrigues aqui no São Francisco News. E só para fechar aqui as ocorrências policiais da 97.7 FM, durante diligências realizadas por equipes do 4º Batalhão, foi realizada a prisão de indivíduos envolvidos em crimes de furto e receptação. Ao todo foram 3 que foram parar na delegacia. Durante as diligências, de acordo com o 4º Batalhão, também foi preso um indivíduo suspeito de estupro contra uma adolescente de 13 anos de idade. Essa menina está grávida e, de acordo com a polícia, morava no local do fato, uma boca de fumo, né? No Mocó, onde foram localizados também entorpecentes. Todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde as medidas cabíveis foram adotadas. Abraçando meu amigo Eduardo, mas ninguém conhece ele como Eduardo. Se falar que é o de noite, lá na região da Alexandrina, todo mundo conhece. Grande noite, tamo junto, meu brother.
Amanhã a gente volta com mais uma edição das ocorrências policiais. Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.